comento nos meus vídeos que eu comecei a atuar na engenharia civil com 16 anos, ainda na faculdade, as pessoas costumam ter duas reações. A primeira, elas duvidam de mim. E a segunda, elas pensam que eu cometi algum crime e que isso é um absurdo. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo para explicar como eu fiz isso e como você também pode fazer para começar a atuar ainda na faculdade, dentro da legalidade. Então, roda a vinheta, produção! A verdade é que eu iniciei na engenharia ainda na faculdade e abri minha empresa com 19 anos de idade. Calma que eu já vou te explicar como fazer isso. Antes dos 19 anos de idade, eu já atuava na área de patologia das construções sem nem saber. Você que está assistindo esse vídeo agora também pode estar atuando e nem sabe. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Continuando, eu não sei qual é a sua realidade, mas a minha era de zero de dinheiro, pouquíssima experiência e muita insegurança. E com toda certeza não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu entrei na faculdade com 16 anos, bem novinha. Por quê? Porque eu não fiz o terceiro ano. Eu pulei o segundo para a faculdade. Nem sei se ainda pode fazer isso hoje, tá? E assim que eu entrei na faculdade, já fui para a prática. Eu fazia auditoria de qualidade e acompanhamento de uma obra em uma empresa terceirizada. Tá entendendo? Então era uma empresa terceirizada de uma obra gigantesca. Então eu fui muito bem, mas tão bem que a empresa que a gente prestava serviço me chamou para trabalhar lá. Era uma empresa nacional. Eu fiquei super feliz, fui trabalhar com estrutura e foi ali que meus olhos brilharam ainda mais para a patologia das construções. Lembrando que eu não tinha ideia do que era patologia das construções, tá? Porque a minha faculdade, ela não tinha essa cadeira. Inclusive, me conta aqui nos comentários, você já teve essa cadeira na sua faculdade, sim ou não? Se achou preparado para atuar quando saiu da faculdade? Enfim, comenta aqui, tá? Nessa empresa, eu comecei gerenciando uma equipe gigantesca de mais de 300 pessoas. E foi um desafio imenso. Depois disso, eu fiquei responsável por corrigir o erro estrutural. Então, eu comecei a entender mais sobre fissura, trinca concreto, flecha máxima, enfim, muita coisa legal. E me encantei ainda mais pela engenharia. Por isso, eu sempre digo para vocês irem para a prática. Ok, até agora foi um resumão dos meus 16 aos 19 anos. Só que, Marília, você disse que iniciou com 19 anos de idade. Te acalma, que eu vou te explicar agora mesmo. Mas antes de seguir, eu preciso te lembrar de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Isso é muito importante porque ajuda a fortalecer o canal e assim eu consigo produzir mais e mais vídeos e conteúdos de qualidade como esse aqui, tá? Então vamos lá. Quando eu cheguei aos 19 anos de idade, aconteceu um fato na minha família que baixou significativamente a nossa renda. Então eu me vi em uma posição que eu nunca tinha ficado antes, ao ponto da nossa energia de casa ser cortada. Então eu vi que eu tinha duas escolhas. Ou eu assumia o papel de vítima, ou eu assumia o papel de protagonista da minha história. Óbvio que eu escolhi assumir o papel de protagonista. Até porque se eu tivesse escolhido ser vítima, eu nunca teria alcançado tudo que eu conquistei hoje. Vai por mim. Não sei se você está passando por isso, mas pode ser tentador demais se tornar vítima e culpar o mundo inteiro pelo que está acontecendo com você. Mas a longo prazo é uma das piores decisões que você pode tomar na sua vida. Eu sei o que eu tô falando. E foi por isso que com 19 anos de idade eu comecei a empreender, saí dessa construtora nacional que eu ganhava R$800 e fui empreender. Por quê, Marília? Por que você fez isso? Você saiu dessa construtora? Porque esses R$800 não dava para pagar minha faculdade e me sustentar. Então, eu tinha R$1.000 e um sonho. E esse dinheiro eu gastei 5 mil com panfletos, 1.000 de cartões e as taxas da Receita Federal e do contador para abrir a minha empresa. Fui atrás de um engenheiro para fazer a sociedade comigo, apenas na parceria, não tinha dinheiro para pagar ele. Depois disso, fui indo de porta em porta oferecendo todos os meus serviços. Às vezes, as pessoas chegam para mim e falam assim: Marília, eu falei com 10 clientes e recebi não em todos eles. Eu acho tão engraçado. Doutores, eu recebi foi mais de 200 não pro meu primeiro sim. Vocês estão achando que é o quê? Que é mole? É simples? Não é não, senhoras e senhores.
depois de muito sol quente, de panfletagem, eu consegui o meu primeiro possível cliente. Como eu falei para vocês, né? Eu fiz uma parceria com um engenheiro e como eu não podia atuar, porque eu ainda não era formada, eu fazia o papel apenas de empresária e não de engenheira. E com isso eu perguntei para ele quais os serviços que eu poderia oferecer. Ele me falou projeto, obra, PPCI, vários serviços e dentre eles ele falou inspeção predial. E eu coloquei lá no panfleto. Para ser sincera para vocês, eu não tinha ideia do que era isso. Mas enfim, ele falou que era para eu colocar, eu fui lá e coloquei. Eu sou super obediente. Depois disso, como eu estava falando, esse primeiro possível cliente me ligou e eu fiquei apenas desesperada. Atendi e adivinha só qual era o serviço que ele queria? Inspeção predial. Eu atendi e disse para ele que eu ligava em 5 minutos novamente. Aí eu desliguei, liguei para o engenheiro e perguntei o que eu precisava falar. E aí retornei a ligação. Nós marcamos para 2 semanas depois. Isso é o meu primeiro cliente, tá? Pra gente fazer a vistoria e passar o orçamento. Marília, por que todo esse tempo? Por que essas 2 semanas? Porque eu queria estudar o que diacho era aquele negócio de inspeção predial. Aí eu estudei, cheguei lá e adivinha só, senhoras e senhores, eu conquistei o cliente. Ele gostou tanto de mim que me apresentou para os parceiros dele e a gente fez uma reunião com todos os parceiros dele e tinham 20 pessoas. Adivinhem quantos contratos eu fechei? Todos. Eu fechei os 20 contratos. Todos. E depois disso, cresceu ainda mais a minha rede de clientes, que é o que eu sempre falo. O melhor marketing é o trabalho bem feito. Mas é óbvio, gente, que no meio do caminho eu errei muito mesmo. Eu não tinha um mentor ali para me ajudar. Eu poderia ter percorrido um caminho muito mais simples. Mas o que acontece? Naquela época não tinha ninguém que queria me ensinar a fazer isso, porque eles tinham medo da pessoa crescer a mais que eles. E hoje você tem essa oportunidade. Por conta disso, de tudo isso que eu passei, eu criei uma metodologia para você ser mais assertivo no momento de empreender na patologia das construções. Então, antes de terminar o vídeo, se você tem interesse em se aprofundar mais sobre essa área, que é incrível das manifestações patológicas, e receber toda a minha metodologia de empreendedorismo, que já ajudou centenas de engenheiros a faturarem nessa área, eu tenho um curso chamado Patologia das Construções. Atualmente, ele está com as vagas fechadas. Eu abro apenas 4 turmas por ano, sempre com vagas limitadas. E por isso, ele é um curso bem selecionado e também ele é muito disputado, porque as vagas são de fato limitadas. Então, se você deseja receber as informações sobre a próxima turma em primeira mão, eu vou deixar um link aqui da lista de espera na descrição para vocês, aqui no final do vídeo, tá bom? Então, vamos lá, é só você ir lá, digitar o seu e-mail que eu vou avisar para você com antecedência todas as informações sobre as próximas turmas, beleza? Mas vamos continuar, né? Eu sei que muitos de vocês estão aí, estão querendo empreender, estão sofrendo. O que eu quero com esse vídeo, né? Calma, sigam em frente, não desistam. E para aqueles que achavam que eu tinha cometido um crime em iniciar ainda na faculdade, foi a melhor escolha que eu já fiz. Além de toda a experiência obtida, eu consegui ter um nome no mercado. Agora falando de legalidade, toda pessoa pode abrir um escritório de engenharia, desde que tenha um responsável técnico e que seja devidamente cadastrada no CREA. Não tinha nada ilegal, eu só furei minha bolha. E eu espero de verdade que você fure a sua também. E por hoje é só isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, eu sempre respondo todo mundo. E quem quiser me acompanhar toda a minha rotina nas redes sociais, é só seguir lá no Instagram, @marilia.enge. Te espero, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!